Bom, então agora a gente pode passar aqui para a quarta e última coluna, que é a parte gerencial. Aqui a gente tem dois documentos também, esses dois aqui, que é a pasta do teletrabalho e o manual do teletrabalho, eles estão em desuso já. A pasta do teletrabalho é o seguinte: nem todo mundo tinha VPN, nem todo mundo tinha acesso aos sistemas do MAT e do NJ. Então o que nós fazíamos? A gente fazia a indexação num documento texto, igual está aqui, ó. Ou fazia teste, a gente chegou a fazer até implantação do documento texto, tá? Esse daqui acho que é uma implantação, olha, esse aqui é uma implantação. A pessoa vinha e preenchia os dados aqui como se estivesse preenchendo no banco de dados. E depois eu era a única pessoa que estava com o VPN na época, eu vim, copiava e jogava no banco. Então era um trabalho quase manual, a gente voltou para o trabalho manual praticamente, né? Então aos poucos a gente foi conseguindo as VPNs, as pessoas foram tendo acesso aos computadores na Assembleia, e aí hoje a pasta do teletrabalho está praticamente em desuso, a gente não está utilizando mais. E o manual do teletrabalho também, ele caiu em desuso. O manual também ele tinha só esse objetivo de definir como que a gente ia trabalhar remotamente, sem acesso aos sistemas da Assembleia, né? Então, como é que ia ficar o preenchimento da planilha de controle, a implantação de normas jurídicas, a consolidação. Aqui estão umas regras, né? Com o jeito, a gente usou basicamente o Google Drive, salvou a gente na época, a gente fez tudo nele, né? E eu ia lá e copiava e colava. Então aqui é uma orientação para como que o pessoal ia fazer esse trabalho todo o nosso trabalho de implantação, consolidação e indexação no Google Drive. Também agora com a VPN caiu em desuso. Isso aqui, eu vou manter isso aqui porque a gente ainda está em teletrabalho, né? Pode acontecer alguma zebra, a gente precisar retomar isso aqui. Mas quando nós voltarmos para 100% presencial, esses dois vão sumir. O e-mail, o web e-mail da Assembleia é só um atalho para o web e-mail, né? Não tem nada demais. Calendário. Calendário é uma coisa importante. Nesse calendário aqui, a gente coloca as informações com relação às ausências ou os compromissos dos servidores. Então a gente coloca reuniões e cursos, a gente coloca os aniversários também. Tá vendo os aniversários? No meu caso aqui eu escolhi a cor o roxo, né? Esse mês a Sayonara faz aniversário, dia 23, dia 26 o Gabriel, Cecília, que trabalhou conosco. A gente coloca também as licenças e as férias. Por exemplo, o Felipe ele vai entrar de férias dia 16 e fica até dia 20. E a gente coloca também as tarefas. Hoje, por exemplo, eu tenho uma tarefa que eu tenho que entregar um planejamento para o pessoal do pessoal. E para que isso serve? Para a gente se planejar, né? Aí a gente muda a distribuição de atividades quando uma pessoa está de férias, ou se uma pessoa está participando de um curso, ou se uma pessoa está participando de um evento, e também para avisar, né? Às vezes a gente marca uma reunião num período muito distante, o sistema também pode avisar, e a gente entra aqui, tem que entrar no calendário todos os dias. Então eu vou te dar acesso ao calendário quando começar. Eu preciso só do e-mail do Gmail para poder fazer isso. Incluir aqui o seu aniversário e a gente controla basicamente aqui as datas e os compromissos dos servidores no calendário. É muito bom e é muito importante. E depois eu recorro a ele, principalmente com relação às reuniões, para poder elaborar o dimensionamento de pessoal. O controle de atividade de 2019 e de 2018. Basicamente é essa tabelinha aqui, ó, planilha de controle de atividades. Quando terminar o ano, a gente virar para 2021, eu vou pegar essa planilha, vou colocá-la aqui como controle de atividades 2020,
e vou criar uma nova do zero para nós começarmos a alimentar as informações. Porque a gente até estava mantendo tudo numa só, mas a gente estava com medo de, sei lá, disso ter um limite, a gente chegar no limite, o trem travar tudo e a gente perder tudo. Então a gente faz assim, né? A gente tem mais ou menos, deve ter, porque a gente tem dias úteis, né? Uns 200 e poucos. Então a gente tem aí essa planilha. Eu coloco só as estatísticas do ano, né? Essa aqui tem a consolidação também, nem precisava, é porque ela é uma antiga. E aqui vem as planilhas do dia, o trabalho que a gente fez nesse ano de 2018. Mariana era uma estagiária, nossa estagiária na época. Então é isso, é só congelar, a gente congela a planilha e guarda aqui para um saudosismo, talvez. E por fim, é o relatório gerencial. É o último link da nossa página da Gil. E o relatório gerencial é um relatório que eu encaminho para o mês, encaminho para o Nilson todo mês. E ele contém as estatísticas de todos os trabalhos que nós executamos na gerência. Eu vou passar rapidamente por eles, que eu acho interessante. O primeiro é o número de documentos com texto implantado. Hoje, para você ter uma ideia, hoje nós temos os documentos, os registros, a gente tem um total de registros que é 113 mil registros aproximadamente. Desses 113 mil, 78 mil aproximadamente contém texto e 34 mil não contém. Então, 30% da base não possui texto, não possui o texto da norma. Por isso que a gente faz esse trabalho de implantação retrospectiva de decretos. Né? A gente faz o trabalho de implantação de decretos antigos para tentar completar e zerar essa base. Hoje está em 30%. E a gente também, claro, a gente vai cadastrando as normas, isso vai gerando necessidade de atualização quando a gente inclui uma alteradora, né? E hoje a gente precisaria atualizar 11% do banco. Então 11% do banco das normas não estão atualizadas, são normas antigas, né? Nem todas as normas, a gente inclui muita norma básica que ela não sofreu alteração, por exemplo, imóvel, utilidade pública, crédito, esse tipo de norma não sofre alteração, né? Então ela só existe a norma básica, ela não acaba se tornando uma norma atualizada depois ou norma consolidada depois. Então por isso que a gente tem essa disparidade, a gente tem 30% do banco ainda sem texto, mas só 11% que precisa ser consolidado, atualizado. E número de termos concluídos do Tesaurus, esse trabalho que eu comentei, que é de transformar a nossa antiga lista de cabeçalho de assunto, né, que não tinha as relações, em um Tesaurus. Então a gente já conseguiu arrumar, né, estruturar 55% do Tesaurus, dos termos do Tesaurus, e a gente precisa ainda estruturar 45% dos termos do Tesaurus. É muito termo ainda, tem muito para fazer, muita coisa mesmo. Número de documentos indexados no CEA. A gente indexa o catálogo de autoridades do sistema de eventos e autoridades da Assembleia. Isso para um trabalho no Sileges. Eu vou fazer um vídeo dedicado a esse trabalho também. O que a gente faz e como é que a gente executa esse trabalho. Hoje está um pouquinho, está 3%. Está em 3% porque geralmente eu atualizo, eu zero essa indexação do CEA todo início de mês. Esse mês estou meio agarrado, não consegui fazer ainda. Então esse aqui está zerado, o correto é 100%, o do CEA, né? O próximo aqui que é o número de assuntos gerais que precisa ser corrigido no MAT e no JMG. O seguinte, a gente fez um trabalho em 2018
e a gente reviu a tabela de assunto geral, tanto das matérias em tramitação quanto das normas jurídicas. E esse trabalho demandou, claro, atualização nos bancos. A gente conseguiu já atualizar 82,5% dos bancos, ainda falta atualizar 17% do banco. Número de termos de indexação que precisa ser corrigido no MAT e no NJMG, que eu tinha falado 1 milhão, mas o total de termos que a gente precisa mudar, e aí são vezes que a gente tem que entrar no banco, é 300 mil. Ou seja, 24% do banco hoje, dos termos de indexação, eles estão de acordo com o Tesaurus. E 75,5% dos termos indexados nos bancos não está de acordo com o Tesaurus mais, porque a gente foi lá e mudou o termo no Tesaurus. Então, é aquilo que eu falei, em 300 mil a gente não vai conseguir mudar isso mais manualmente. A gente não vai conseguir entrar 300 mil vezes no banco e alterar, né? Aliás, são 300 mil termos, mas não são 300 mil vezes que eu preciso entrar no banco. Se um termo aparece 10 vezes, 20 vezes, eu tenho que entrar 20 vezes. Então esse número é muito maior, por isso que eu cheguei a 1 milhão. Impossível, eu acho impossível. Número de documentos no MAT e no NJMG sem assunto geral. Tem muitos, tá? 18%. Eu acho muito. Por quê? Antigamente, o pessoal fez um trabalho retrospectivo de criar o dado referencial das normas antigas no banco. E eles fizeram sem colocar o texto e sem indexar. E aí, aos poucos, o pessoal foi indexando. E esse trabalho nós paramos, a gente não faz isso mais, que é indexar documento antigo, indexar normas antigas. Então, 18% do banco, 18% das normas e dos projetos de lei não contém indexação. Número de documentos no MAT e no NJMG sem indexação. Aliás, esse daqui não é indexação não, esse aqui é assunto geral, perdão. Esse daqui é indexação, que é 12%, está sem indexação. Engraçado, né? 18% está sem assunto geral e 12% está sem indexação. Isso quer dizer que tem alguns indexados sem assunto geral. E o número de erros, esse é um dado que eu mando para o Nilson, que é com base na planilha que eu mostrei de registros de erros. A gente só registra aqui os erros apontados pelas outras gerências, os erros que nós mesmos encontramos, a gente não coloca na estatística. Só se alguém avisa, achei um erro, aí a gente põe na estatística. A gente erra muito pouco aqui, no mês de abril, aliás, não é que a gente erra pouco, a gente erra bastante, mas as pessoas identificam pouco os nossos erros para a nossa felicidade. E o final, o último aqui, é o número de classes criadas no sistema de protocolos. O sistema de protocolo geral. Esse também é zerado, é tipo CEA, porque a gente vai fazendo na medida que vão surgindo, então a gente não tem acumulado aqui, graças a Deus, já basta a indexação e o assunto geral e o Tesaurus, que está tudo acumulado. Então está em dia, mas isso é muito pouco. É uma alteração que a gente faz numa classe lá do SPG, eu vou fazer um vídeo sobre essa atividade, esse trabalho, o que nós fazemos. E é muito simples, tá vendo? A gente só tem 215 mudanças lá, foi muito pouco, né? E eu assumi, eu acho que só fiz umas 15 desde que eu assumi a gerência, já deve ter uns... foi 2004, 2014, tem 6 anos. Então é isso, Sirlene, a gente passou por tudo, passou por todos os links da página da Agil. Então no próximo vídeo eu vou detalhar o SNJ e... então é isto, até o próximo vídeo.